Olá, meu amigo e amiga. Ainda existem muitos programas de rádio no Brasil que, na abertura dos seus programas, fazem ali a homenagem ao aniversariante do dia. Sempre um conjunto de ouvintes acaba tendo o seu nome ali colocado, enfim, as musiquinhas, parabéns, coisas que tais. Hoje dava para a gente abrir o nosso portal do José falando dos homenageados do dia. Mas os homenageados do dia pela Polícia Federal. E o principal deles é o senhor Sóstenes Cavalcante. O senhor Sóstenes, muito em breve, ele será vizinho do senhor Jair Messias Presidiário. A situação para ele está muito complicada. E mais do que estar complicada no campo criminal, tem uma questão dentro do mundo evangélico, né? Porque ele está sendo revelado cada vez mais como um mentiroso. E os evangélicos sabem que a mentira é uma ferramenta do diabo, né? Então, fica complicado para ele. O senhor Silas Malafaia, que foi o responsável pela eleição de Sóstenes Cavalcante, está caladinho. Ele agora não está vendo mais corrupção em lugar nenhum. Ele afiança, né, que Bolsonaro é uma pessoa incorrupta, que nunca praticou corrupção, e mais, em relação ao Flávio Bolsonaro, ele até agora não colocou as mãos no fogo, nem os pés, nem os dedos, nem absolutamente nada. Ele que disse que faria declarações muito fortes em função do fato de Flávio Bolsonaro, também apontado como sendo um ladrão pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, ter ido se encontrar com outro ladrão de dinheiro público que está encarcerado, no caso, o senhor Daniel Vorcaro. Só que essa crise de amnésia dessa gente não faz com que a Polícia Federal fique inoperante, não. As coisas estão aparecendo cada vez mais de formas cabeludas. E hoje mais um pastor também, desse universo bolsonarista, foi em cana graças à ação da Polícia Federal. Gente, conhecido também como o pastor do tabaco. Dá para acreditar nisso? Pois bem, eu vou fazer aqui algumas atualizações com vocês sobre esses temas todos, mostrarei aqui algumas imagens, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não recebeu a visita da Polícia Federal, não foi homenageado do dia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha conhecer também os nossos outros vídeos. Participe aqui do nosso portal, mande sempre seu joinha, mande seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e, se puder, também prestigie nosso clube de membros e nosso canal de cortes. Eu coloco sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal, juntos também com um abaixo-assinado para você que quer ver mais gente nessa vida política aqui no nosso país de uma forma mais efetiva. Ali tem uns links muito interessantes para você participar, você ajudar aqui nessa batalha que promete muitas emoções nesse ano de 2026, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, começando então com essa situação aqui. Valdemar diz que Michele não quer participar da campanha de Flávio e pode desistir do Senado. Olha só, gente, aí não é disse-me-disse, né? Aí é o Valdemar, é o presidente do PL, diga-se de passagem, né? É um ex-ladrão, né? Tem gente que fala assim, professor, não existe ex-ladrão, uma vez ladrão, sempre ladrão, né? Enfim, mas ele cumpriu a pena dele, né? Mas é um fato, né? Ele foi ladrão. Eu não posso dizer hoje que ele é um ladrão. Mas ele ser dirigente de um partido que está reunindo outras pessoas encalacradas com ladroagem, aí realmente a coisa fica difícil para defender a reputação do senhor Valdemar, né? Então ele está dizendo aí que a Michele está saindo dessa história toda. Se vai desistir do Senado, aí é outro departamento. Eu acho que é muito difícil a gente saber o que está por trás do comportamento da senhora Michele. O que nós sabemos é que ela é cúmplice dos crimes dessa Orcrim toda. Ela nunca foi santa sobre esse particular. Ela ter recebido cheques ilícitos na conta dela, do Queiroz, do gabinete de Flávio Bolsonaro, é uma coisa que é uma mácula que recai sobre essa criatura, né? Porque ela foi cúmplice do marido e cúmplice do genro. Ela foi ali uma pessoa que se prestou a essa história. E ela sabe que o dinheiro é ilícito, porque muita gente não sabe. O Bolsonaro, quando foi surpreendido com essa história, ele disse que tinha emprestado dinheiro para o Queiroz. Veja só, gente, o Bolsonaro colocou o Queiroz dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro para ser operador financeiro dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. E aí ele recebe dinheiro via a senhora Michele. E aí diz que emprestou dinheiro para o Queiroz. Só que nunca houve nenhum tipo de depósito nas contas do Queiroz. Não há saída de dinheiro do Bolsonaro para o Queiroz, né? Então, é uma versão absolutamente
fantasiosa que esconde o crime dessa gente toda. E a Michelle sabe disso. Se a Michelle resolvesse explicar essa história toda, essa gente iria ficar mais encalacrada, né? E eles sabem disso. E, por conseguinte, eles devem ter também alguns trunfos em relação à senhora Michelle Bolsonaro, já que ela foi cúmplice ainda. Então, nós estamos aí diante de uma guerra que é dentro dessa grande cloaca que eles chamam de família, né? Me desculpem usar essas expressões um tanto ou quanto chulas, né? Mas a cloaca é o lugar que sai titica de galinha, e é o que a gente está vendo aí, um atirando titica no outro, né? E, enquanto isso, outras coisas estão acontecendo também para esse universo. Pastor Márcio Pôncio é preso na 5ª fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal, investigado por ligação com a máfia do cigarro. Gente, é um pastor também milionário, com a filha milionária, que ostentam riquezas para todos os cantos, é bolsonarista, Deus, pátria, família e cigarro, né? Mas foi preso hoje por envolvimento com máfia aí no Rio de Janeiro. Pastor do cigarro, quem é o bolsonarista preso por ligação com o jogo do bicho? Vai ficar enrolado para ele, hein? Prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão também de outros parceiros do Flávio Bolsonaro. Por exemplo, do Rodrigo Bacelar, que já está preso, né? Mas ganhou outro mandado de prisão para não ter escapatória, né? Então está com 2 ali. Pastor Márcio Pôncio mostra hambúrguer da família em almoço de Jair Bolsonaro. Isso aqui é a matéria de 2020. Ele fazendo elogios aqui ao Bolsonaro, que estava aqui com outro pastor, né? O pastor que deu tiro no aeroporto, aquela história toda. Foi ministro, né, do governo Bolsonaro, né? E que se envolveu também naquela história de Bíblia, paga com barra de ouro, uma coisa tenebrosa dessa Orcrim toda que esteve à frente do nosso país. E aí é o seguinte, mais coisas estão homenageando mais bolsonaristas hoje, né, vindas da Polícia Federal. Polícia Federal investiga teia de empresas ligadas a R$468 mil em dinheiro vivo apreendido com Sóstenes e aponta a contradição de parlamentar. Gente, é claro que tem muita contradição. Quem é que faz transação em dinheiro de imóvel, a não ser o clã Bolsonaro, a não ser essas pessoas todas? Só que é o seguinte, o Sóstenes, ele mentiu nessa história toda, e a mentira dele foi ontem sublinhada pela Polícia Federal. Porque é o seguinte, o dinheiro foi apreendido, ele falou, não, isso eu vendi imóvel na Ituiutaba, mas ele não disse como é que esse dinheiro foi parar lá, né? Se o comprador levou o dinheiro para lá de carro, como é que veio esse dinheiro, se ele recebeu lá, teria recebido em Ituiutaba e teria vindo na estrada dirigindo o carro com essa mala de dinheiro. Ele não explica esse milagre curioso. Só que a Polícia Federal pegou as etiquetas dos maços de dinheiro e descobriu de onde foram sacadas essas notas. E descobriu que foram em bancos no Distrito Federal. E descobriu quem foram as pessoas que fizeram esse saque. E a Polícia Federal foi para cima dessas criaturas. Então, senhor Sóstenes, está ficando ruim para o senhor a cada instante, né? Não vai ter como o senhor comprovar que o que o senhor disse era verdade. O ministro Flávio Dino, quando despachou para fazer novas buscas e apreensões, ele citou o que está acontecendo, né? A gente viu matérias ontem nas televisões, felizmente, pelo menos, os jornais falaram alguma coisa. Vamos pegar alguns trechos de alguns aqui, vamos lá. A Polícia Federal fez mais uma operação contra o deputado Sóstenes Cavalcante. Desta vez, pessoas ligadas ao líder do PL na Câmara sofreram busca e apreensão. Os agentes apreenderam cerca de R$160 mil e mais de US$500 em endereços de pessoas ligadas a Sóstenes Cavalcante. Parte do dinheiro estava num livro falso. Também foram apreendidos celulares, um notebook e este relógio de luxo avaliado em R$150 mil. E este relógio de luxo avaliado em R$150 mil. A cena, gente. Também foram... Aí, ó. Ah, beleza, né? Beleza, né? apreendidos celulares, um notebook e este relógio de luxo avaliado em R$150 mil. Essa aqui é a matéria da Record, né? A Record aí não aliviou com o pastor, não, porque tá ruim para ele. O Jornal Nacional também fez uma cobertura interessante. O federal fez uma nova operação sobre desvio em emendas parlamentares. A PF investiga a origem do dinheiro encontrado num apartamento usado pelo deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara. A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal fez buscas em Goiás, Minas Gerais e no Distrito Federal e apreendeu cerca de R$160 mil em espécie, além de dólares e relógios de luxo. Num escritório de advocacia de Brasília,
os agentes encontraram dinheiro escondido num livro falso de direito. A operação de hoje foi um desdobramento de uma outra, em dezembro do ano passado, que teve como alvo o deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL. Na época, policiais apreenderam R$468 mil em dinheiro vivo dentro de um guarda-roupa no apartamento usado pelo parlamentar em Brasília. O deputado Sóstenes Cavalcante alegou que o dinheiro em espécie veio da venda de um imóvel em Minas Gerais e que não depositou no banco por causa da correria do trabalho. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro estava guardado em sacos plásticos e as notas identificadas com etiquetas de bancos. Esse detalhe, o Sóstenes Cavalcante, por que ele não depositou esse dinheiro no banco? Vejam só a versão. Então, quer dizer que o dinheiro estava num banco, porque está todo etiquetado. Então, ao invés de ser feita uma transação numa instituição bancária, então se sacou dinheiro, né, que estava no banco, para se levar para o seu Sóstenes Cavalcante, que depositaria num banco ou não depositaria. É muito estranho. Ele falou, não, mas é que quem comprou está acostumado a lidar com dinheiro e tal. Só que a versão está sendo desmentida pela Polícia Federal. O senhor é um mentiroso, senhor Sóstenes. Os evangélicos deveriam ter vergonha do senhor, quem votou no senhor, né? Cadê o seu mala para explicar essas malas aí? Etiquetas levaram os investigadores a duas empresas, administradas por dois irmãos. E ao analisar a movimentação financeira do grupo empresarial, a PF identificou mais de 15 milhões de reais em saques em espécie. A PF investiga agora se parte desse dinheiro veio de desvios de verba da cota parlamentar. Ao autorizar a operação, o ministro Flávio Dino afirmou que essa hipótese criminal, grave por si só, ganha contornos significativamente mais expressivos a partir do momento em que a investigação indica a possibilidade de que esses valores possam ser, ainda que em parte, fruto de peculato atribuído a deputado federal. A PF suspeita que os investigados tentaram forjar uma escritura de compra e venda de um imóvel para explicar a origem do dinheiro. É claro que fizeram isso. Fizeram escritura depois que o dinheiro foi apreendido. Tentou. Olha, só arrumaram mais crimes, tá, gente? Defraudações, organização criminosa, simulação, enfim, obstrução de justiça, olha, fraude processual, tem um monte de crime aí. Capivara do senhor Sóstenes vai ficar cabeluda, viu? De acordo com a investigação, o registro no cartório da venda do imóvel ocorreu apenas em 30 de dezembro, data posterior à descoberta policial do dinheiro no guarda-roupa do parlamentar, o que sugere uma possível tentativa de fabricar um lastro retroativo para conferir aparência de legalidade ao dinheiro localizado. E segundo a análise do COAF, citada pela PF, não foi identificado nenhum saque bancário do comprador do imóvel compatível com esse pagamento. Ele também foi alvo da operação de hoje. Então como é que o dinheiro apareceu, né? Seu Sóstenes. O seu Sóstenes deu uma declaração aí dizendo, ele não tem obrigação de saber a origem do dinheiro. Seu Sóstenes, o senhor tem sim, o senhor é um homem público. O senhor não pode pegar mala de dinheiro e achar que isso é uma coisa trivial, que o senhor não tem satisfação a dar a ninguém. O senhor está encalacrado, hein? E os crimes que envolvem servidores públicos, porque o senhor é um servidor público, tem sempre um agravante. Então, olha, eu acho que o senhor já deve começar a preparar aí a sua estadia lá na Papudinha. Agora, muita atenção em cima da criatura, hein? Porque essa gente gosta de fugir do Brasil, tá? Vai querer se juntar ao Ramagem, aos outros ladrões lá fora, ao Flávio, ao Figueiredo, coisa que tais. E aí, para finalizar, coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro sob mansão. Não sei o que vou fazer. A gente falou desse cara aqui, que ficou rico no governo Bolsonaro, com o envolvimento dele com o clã Bolsonaro, e aí, de repente, o cara cedeu a mansão, que ele não sabe para que serviria, para ser feita a reunião ontem com o Flávio Bolsonaro, né? Então, gente, os ladrões desse clã Bolsonaro, eles têm uma característica muito curiosa. Eles são ladrões e são cínicos, eles são caras de pau, né? Então, o senhor Flávio Bolsonaro, quando ele mente também, dizendo, não, nunca tive contato com o Vocário, e depois é surpreendido com o meio dessa história, ele apenas está cumprindo um papel que já é o modus operandi desses verdadeiros bandidos e criminosos, né? Bom, eu fico por aqui, hoje devemos ter mais novidades em relação à vida do senhor Sóstenes, né? E mais tarde eu volto, que tem muita coisa acontecendo, tá? Olha, muito obrigado a você que está assinando nosso abaixo-assinado, que está no primeiro comentário, e você que está participando aqui da nossa vaquinha virtual, nossa vaquinha eleitoral, tá bom? Um grande abraço, link no primeiro comentário, mais tarde eu volto. Tchau!